E aí, ativista, estamos aqui com mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre saúde física e mental, né? Educação física no combate, né, às doenças mentais. Estamos aqui com um especialista sobre o tema, que é o Alisson, professor de Educação Física. Hoje está à frente aí do projeto Hemotere Academy. Daqui a pouco ele vai falar um pouco mais sobre esse projeto. Então, aqui o nosso camarada Fernando, que é corredor amador, também diretor do SINT, Sindicato dos Profissionais da Educação lá de Ceará Mirim. E a Lindaci, que também é professora, está diretora, né, do SINT de São Gonçalo do Amarante, também é praticante aí da academia, puxa uns ferros, né? Faz umas danças, muito legal. Gente, eu fiz essa breve introdução, mas como todo podcast aqui, eu queria que vocês, né, se auto-apresentassem. Antes de abrir aí pro Alisson, eu queria começar com vocês dois. Lindaci já teve aqui no nosso primeiro podcast. O primeiro podcast nosso aqui foi com Lindaci falando sobre a greve lá dos trabalhadores na educação, né? Isso. Então, começando por você, Lindaci, se auto-apresente, mas fala um pouquinho da tua rotina de trabalho, né? O que o exercício físico trouxe, né? Para a tua vida, qualidade de vida, sono, disposição, né? Tem muita coisa que a gente sabe, que as pessoas contam, vende aquele mexendo na internet, mas você como a prova viva aí, o que mudou da Lindaci antes e depois, né, de entrar nesse mundo fitness? Então, bom dia, Fernando, Will, bom dia, Alisson, Igor também, a quem está nos ouvindo. Sou professora, né, do município de São Gonçalo do Amarante, de Natal. Estou coordenadora do Sindicato da Educação lá de São Gonçalo. E eu entrei nesse mundo fitness, né, digamos assim, há um tempo atrás. Né? Já tem mais ou menos uns quase 9 anos que eu pratico a musculação, né? Faço musculação, faço cardio também, né? Faço hitbox, que também é uma modalidade de cardio, né? Aeróbico. Sim. Não sei se já ouviram falar. E aí, há 9 anos que eu faço musculação. Quando eu iniciei com a musculação, o meu objetivo era mais a parte estética, né? Todo mundo quer melhorar, né, esteticamente. Eu era bem magra e queria ganhar mais volume, queria ganhar músculo, né? Meu objetivo inicial foi esse. Só que à medida que eu fui me envolvendo nesse mundo, eu fui tendo consciência, né, do que é a musculação, do que é essa atividade física, eu fui entendendo que não era só isso, né? Vai além disso. É uma questão também de saúde, né? Além da estética, que a gente quer estar bem, e isso é bom, porque isso eleva a nossa autoestima, né? A gente olha no espelho e se vê bem, gosta do que vê, a nossa autoestima vai lá para cima, né? Mas vai além disso também, né? Eu comecei a ter a consciência de que isso é saudável, né? De que isso futuramente me traria benefícios, né? Principalmente eu como mulher, né? Que a musculação, a atividade física, ela traz benefícios para a saúde da mulher, porque evita sintomas de TPM, futuramente vai evitar sintomas da menopausa. Então, assim, eu entendi que se eu quero envelhecer bem, com qualidade de vida, é necessário praticar atividade física. E principalmente, assim, eu não sou especialista no assunto, o Alisson depois vai falar, né? Ele tem conhecimentos técnicos para isso, eu sou só praticante, mas eu acredito que a musculação, principalmente, ela me traz esse benefício maior. Sim. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, né, a Alisson depois vai falar, a gente vai perdendo o músculo. Sim. E o músculo, ele é muito importante para o fortalecimento, né, das articulações, né? Enfim, e aí a gente quer envelhecer bem, com um mínimo de autonomia, então é importante que agora eu pense nisso e agora eu comece a trabalhar para que futuramente eu consiga isso. Eu consiga envelhecer bem, eu consiga chegar a 80 anos, por exemplo, com um mínimo de autonomia, poder ir ao banheiro só, poder me locomover só, poder fazer, ter uma vida, né, de autonomia o mínimo possível. Então, assim, eu entendo isso, eu tenho consciência disso, e isso que me motiva a cada dia continuar e buscar chegar no meu objetivo, né? Que
é chegar a isso. Envelhecer bem, envelhecer com qualidade de vida. Fernando, meu camarada, quando eu conheci você estava com sobrepeso, né? Tinha umas olheiras, sempre muito cansado. Hoje a gente vê um Fernando mais sorridente, mais ativo. Eita. Né? Conheci o Fernando aí quando ele começou a correr, era uma vitória quando bateu 5 quilômetros, depois uma vitória quando bateu 10, agora uma vitória batendo já 21. Conta aí um pouquinho da sua história aí pra gente, Fernando. Queria saudar vocês aqui, né? O Will, o Lindaci, o companheiro aqui especialista. Na verdade, isso pra gente hoje é motivo de orgulho, né? E assim, tudo começou, não foi por uma brincadeira, foi por uma necessidade. E olha que eu sou atleta amador. Durante a minha juventude toda, eu jogava de domingo a domingo, participava de campeonato e tudo. Futebol. E o trabalho fez eu me afastar. E entrar numa vida de sedentarismo, né? Aí veio o estresse, veio as coisas e foram acontecendo. Enfim. E a gente toma essa decisão, eu vendo a Ludaci falando aqui, a gente foi mais pela questão de estética. É legal que quando a gente começa a fazer as atividades físicas, né, eu acho que a Ludaci pode falar depois de você também, e a questão de reeducação alimentar, isso também nos dá um certo prazer, nos dá um certo orgulho, de certa forma, né? Mas assim, o mais importante de tudo é a questão que eu acho que falou aqui, vai falar a qualidade de vida. Porque eu parei e não tinha nenhuma perspectiva de voltar, de fazer nenhuma atividade. Eu não gosto de academia, eu já disse aqui várias vezes, já disse assim, mas tenho que fazer, vejo a necessidade, isso que ela fala é muito importante. A questão de chegar aos 70, 80 anos, podendo fazer as atividades do cotidiano, né? E não tomando remédio, ou dependendo de segundos, de terceiro, não conseguindo fazer quase nada. E aí você deve dizer isso depois, eu quero saber por quê. Lógico que algumas coisas a gente já sabe, mas eu soube da pior forma. Assim, eu senti uma dor de dente, fui à urgência, chegou na urgência, né? Que nem eu disse, sobrepeso, quase 100 quilos, e tô lá com a pressão alta. Tá com quantos quilos hoje, Fernando? Hoje eu tô ali, cheguei a 77, tô hoje ali 80, 82, 83, porque eu perdi muito, né? Eu fiz uma dieta e um ritmo de atividade física eu fazia. Tem vezes que eu treinava de manhã e de tarde. Era rigoroso, você era rigoroso. Foi. Tive sequelas, mas tive sequelas também, que é uma coisa que você tem que trabalhar o corpo, mas também trabalhar isso aqui. Porque a sua mente, ela tá jovem, mas o seu corpo não está. A sua mente, ela tá num ritmo que você trabalha, exercitado, no ritmo de um atleta profissional. Minha mente. Mas o meu corpo não era mais nem amador. O meu corpo estava numa idade de 70, 80 anos de alguém que relaxou. Eu relaxei. E aí, a vida sedentária que eu levei permitiu isso. Eu andava a pé, cansava com 100 metros, 200 metros. A perspectiva era infartar. Mas eu só vim cair em si quando eu verifiquei a pressão que deu 20, aliás, 19 por alguma coisa. Que o rapaz olhou para mim e disse, cara, tu estás prestes a infartar. O enfermeiro disse, mas como assim? Eu digo, tu não estás sentindo nada? Eu digo, não, só uma dor de dente. E era uma dor de dente que o remédio não passava, já vinha 8 dias. E eles colocaram o remédio, tudo baixou, passou dali e aquilo me acendeu uma luzinha que eu tive que refletir sobre isso. Eu digo, ou eu viro, faço uma mudança aqui radical, ou senão os dias meus estão contados. E assim, eu não sei vocês, mas eu tenho parentes, familiares, e o quadro é pressão, cardíaco, diabetes e por aí vai. E aquela penca de remédio depois de 50 anos. E eu estou próximo a isso. Então eu tomei uma decisão, que é uma decisão, uma atitude que você tem que tomar na sua vida. Abdicar de algumas coisas. Eu gosto de comida que tem uma gordura, eu gosto de carne, gosto de tudo isso, cara. E isso é um vício, né? Você tem que controlar e segurar. Como aqui e acolá, sim, mas eu tive que abdicar disso, abrir mão disso por uma alimentação melhor, né? Então isso me trouxe resultados. Eu ainda para eu melhorar, preciso fazer isso, que é a questão de trabalhar os membros inferiores, como eu gosto
não é hobby, mas me dá prazer e me satisfaz eu fazer corrida de rua, né? Fora isso, só futebol. Depois disso, só futebol, mas eu vejo que foi uma experiência muito boa, Will. Diga aqui, pô, foi uma experiência boa que eu não sei onde é que vai parar. É algo, por exemplo, isso não explica, né, assim, por exemplo, as pessoas têm prazer e ir a uma roda de pagode, não é isso? Exatamente. Ir a um clube dançar forró, aquilo não precisa beber nem nada, só dançou, foi e veio para casa. Você tem, o nosso editor aqui, ó, o Igor Bruxão. Você se sente bem em ir à academia. Isso lhe dá um gás novo, né? E é a mesma coisa, por exemplo, eu vou dirigindo, é uma coisa impressionante. Eu pensava, para concluir aqui eu vou andando na rua. Olha a sensação, encontro pessoas caminhando ou correndo. Aquilo, sabe o que é que me dá? Vontade de fazer o mesmo, de parar o carro, deixar lá e ir correr também. Olha só que coisa. Aí isso faz com que eu me discipline. Quando chego em casa, se eu não fiz atividade física naquele dia, a primeira coisa que eu vou fazer... Aí não tem, como você diz, é 3 km, é 5K, 8K, 10K, 15, 20. E aí pronto, isso se tornou, faz parte da minha vida. Sim. É algo que veio para ficar, se eu poderia dizer isso inicialmente. Muito legal, Fernando. Bem, Alisson, as pessoas começam a fazer exercício físico, né? Uns por melhorar esteticamente o corpo e tal, e outras como o Fernando por uma necessidade. Eu acho que foi o meu caso também. Fernando, você falou que foi ver um negócio do dente, um fungo que eu tive no pé e descobri que eu tinha 8 cálculos na vesícula, 1 cálculo renal, gordura no fígado. Eu falei, pô, vou ter que fazer alguma coisa, né? Descobri que tava com o pé na cova. Como diz o Igor, no bico do urubu. No bico do corvo, né? No bico do corvo. Então fui procurar me exercitar, né? E aí veio tudo isso aí que vocês colocam. Eu acho que a princípio o teu cérebro trabalha ali para jogar contra, né, aquele projeto, porque você tá saindo do teu estado de acomodação física e social para uma outra realidade. Mas depois o próprio corpo, né, começa a falar, cara, tu não treinou essa semana, vai lá, não sei o que, você começa a sentir falta, né? E isso é muito legal. Eu trouxe o Alisson aqui, gente, que o nosso podcast, para quem está nos assistindo aí, fala, pô, os caras deu uma guinada, estamos conversando sobre outro tema agora, mas tem tudo a ver. Nosso público aqui, Alisson, eu sou assessor de comunicação, dou assessoria de comunicação a movimentos sociais, sindicatos, inclusive o sindicato que o Fernando está como diretor e a Lindaci também é assessorado por nós, da Poti Comunicação. E o que a gente vê, né, é que a turma que hoje exerce essa função de diretor, né, sindical, é muita pressão. Sim. Muita pressão que alguns não estão liberados sindical. Para quem está nos assistindo, por Alisson, entendeu? Liberado sindical é aquele cara que não está no local de trabalho. Sim. Ele, quando está diretor de uma entidade, ele tem esse direito de se afastar do local de trabalho para tocar as coisas da entidade, se reunir com o prefeito, com a categoria, etc. Mas tem uma turma que ainda continua. Então você tem que trabalhar, dar conta das coisas do sindicato. Todo dia eles podem relatar que o pessoal mandando mensagem, tá? Aconteceu isso na minha escola, não sei o que e tal, né? Porque Sim. não tem a quem recorrer, né? É a justiça ou ao sindicato, né? E acaba uma rotina frenética durante o dia, que não se alimenta nos horários corretos, não dorme bem, entendeu? Né? Uma rotina. E quem está no local de trabalho é aquela pressão do trabalho. Nós estamos hoje vivendo numa cidade, né, aqui em Natal, que a precarização do transporte público muito brutal, que isso atrapalha também. Você tem que acordar mais cedo para estar no horário no teu local de trabalho. E já começa aquele estresse, né? Já toma café mal e tal, aí chega lá estressado, aí rotina de trabalho, etc. Quando chega em casa tem os afazeres domésticos, o cara vai dormir destruído e tal. E passa, Alisson, a gente não cuidar da própria saúde, né? Ter aqueles momentos para olhar para nós mesmos, né? E isso aí vai destruindo a gente ao longo do tempo, né? Você tem experiência nisso, né? Eu acho que o teu projeto lá, a Hemotéria Academy, surgiu ali, acho que durante a pandemia, né? Exatamente. Onde teve também um boom de adoecimento mental, etc e tal, né? Então conta pra nós aí, você não atende só as pessoas jovens que quer ficar esteticamente, né? Mas tem o pessoal mais idoso, o pessoal... Isso. Conta aí pra nós essa tua experiência e tal. O nosso projeto lá, ele tem um aspecto muito voltado para a saúde. A gente tem um olhar para a saúde e não tanto
para esse lado mais estético. A gente entende a motivação inicial, né? No caso de Lindaci, a motivação inicial, ficar mais bonita, mais forte, as coxas, etc. É uma motivação muito comum. Mas nós colocamos lá uma ideia de equilíbrio para que a pessoa que não tem esse drive inicial, ou seja, uma pessoa um pouco mais idosa, ou uma pessoa que não tem esse estilo de vida, a gente tenta fazer um ambiente acolhedor para que ela se sinta inserida no contexto. Então, falando das motivações, interessante o depoimento de Lindaci, impressionante, Fernando, onde chegou, você vê o amadurecimento dela, né? Ela entrou com essa pegada da estética e abraçou o estilo de vida, foi reposicionando. O Fernando disse, eu não gosto da academia, etc. Mas a gente vai reposicionando. Apesar das pressões, etc., ele foi compelido a isto, né? A mexer-se, ou era o fim da linha para ele. Então você não precisa chegar a tal ponto para começar. Essa é a mensagem que a gente deixa aqui no nosso podcast de hoje. Você não precisa chegar a este ponto, né, Fernando? E aí, falando dos movimentos sociais e dos diretores, do sindicato, a gente pode imaginar a pressão, a gente não pode vivê-la, mas eu posso imaginar pressões, envolve dinheiro, envolve questões, o orçamento, para onde vai, para onde não vai. Então, a gente pode imaginar a pressão e pode imaginar que em algum momento, Fernando, na sua trajetória, pode ter tido uma confusão sobre quem ele era. Se ele era o Fernando ou se ele era o diretor do Cinti, compreende? Isso é muito normal, você confundir-se com a sua atividade. Então a gente lá na Hemoterapia Academy tenta colocar as motivações em lugares que interessam mais pra gente. Como assim? Vou dar um exemplo. Você tem lá, sei lá, a menina que foi traída pelo namorado, acabou o namoro e quer ficar mais bonita. Tudo bem, é uma motivação também. A gente não minimiza tanto assim. Mas a gente tenta reposicionar essa motivação dela. Professor, eu não gosto deste exercício. E a gente explica lá um padrão de motivação que é o seguinte. Quando você vai iniciar uma atividade, você pode motivar-se por ter preguiça de fazer aquilo ou não. Eu quero ou não quero através do ponto de vista físico. Por exemplo, Lindaci, faça 4 séries de 12 no agachamento. Professor, eu não quero. Por quê? Estou com preguiça. Quem se move geralmente pelo aspecto físico são os animais. O gato, o cachorro, ele faz quando ele quer. Quando ele não quer, ele não faz. Ele fica sentado. Nós não somos animais. Um aspecto um pouco mais elevado é o do gostar ou não gostar. É um pouco mais humano. Professor, eu não gosto deste exercício. Eu gosto daquele. E aí a gente tem que reposicionar da seguinte forma, Fernando. A gente diz assim, olha, gostar ou não gostar é uma questão mais adolescente. Mas a criança faz o que gosta, o que não gosta. O adolescente faz o que gosta, o que não gosta. Na Hemoterapia Academy, nós fazemos o que tem que ser feito. E aí entra um aspecto mais abstrato. E que bate lá no depoimento de Lindaci. Eu quero ser uma idosa mais independente. Não só para ela, também para servir aos outros. Você tem um olhar para o outro. Eu vou ser uma esposa melhor. Eu vou ser uma mãe melhor. Porque eu tenho uma presença física. A gente também é físico. Eu não estou falando só de uma coisa abstrata, entende? Então, é um aspecto abstrato, quase noológico, quase espiritual. É você fazer aquilo mesmo que você não goste e mesmo que esteja cansado. Obviamente, tendo cuidado de ver a rotina. A gente, claro, vai olhar a rotina, faz a anamnese. Ela tem muitas responsabilidades. Fernando também. Então a gente tenta encaixar com equilíbrio, né, na rotina. Uhum. Às vezes você está cansado demais. Então a recomendação é equilíbrio. Equilíbrio, a gente bate muito nessa tecla. Cara, eu queria que, assim, essa pergunta vai para os 3, certo? Voltando a dizer que aqui a gente trabalha com comunicação, aqui na Poti. E aí tem que estudar um pouquinho de marketing, publicidade, etc, né? Nesses estudos, tem uma pesquisa, não vou lembrar agora de onde é que eu peguei esse dado, mas depois, se eu lembrar, o Igor vai colocar na edição aí na descrição, que é o seguinte: os exercícios físicos, quando você começa a praticá-los, você está num momento ali que você não pratica e vou começar a andar de bicicleta, caminhar,
ir para academia, né? É uma mudança de rotina. Então você tem aquele primeiro estágio da empolgação, que aí você vai, aí passa a primeira semana, a segunda, a terceira. Depois vem um momento que você começa a regredir. Os marqueteiros, percebendo isso, né, fazem o seguinte: para algumas academias, se você se inscrever e pagar mensalidade, você paga o preço cheio. Mas se você fizer aquele plano de 3 meses, é reduzido, né? Por que os caras fazem isso? Que 70% das pessoas que iniciam, não só a academia, mas qualquer atividade física, dura ali em torno de 3 meses. Depois os caras desistem. Sim. O porquê que isso acontece? E não é só academia, é bicicleta, é corrida. Eu lembro que na época da pandemia, isso aí também pode dar um Google aí, aumentou fenomenalmente a venda de bicicleta. Sim. Inclusive faltava bicicleta aqui na época da pandemia. A turma estava em casa, vou comprar bicicleta, que uma hora eu saio aqui e tal. E pós-pandemia, houve também um processo reverso. Todo mundo vendendo as bicicletas. Que estava encostada agora, então fez com que também baixasse o preço, entendeu? A minha mesmo estava parada. Voltei agora a pedalar. Muita ergométrica virou cabide também, exatamente. Né? Por que isso acontece? Qual é o fenômeno que primeiro, para vocês que estão trabalhando, né, não sou educador físico, qual é a realidade de vocês, com os colegas que vocês acompanham e tal, por que regride? E o Alisson, por que isso acontece? Tem alguma coisa a ver com um estímulo neural? Por que essa dinâmica ela acontece? Fica à vontade aí, quem quiser começar a opinar sobre esse tema. Quer começar aí? Então, eu vejo assim, tem muita gente que tem um certo, um olhar meio que, não sei se preconceituoso em relação à musculação, né? Não sei se ainda tem muito isso, ainda né? Sim, tem mudado, mas ainda tem. Por exemplo, tem mulher que fala, não, eu não quero ficar, vou fazer musculação, vou criar músculo, vou ficar igual um braço de homem. Que não é assim, né? A gente sabe. E tem pessoas que não gostam mesmo da musculação, não querem fazer, falar, não gosto, é chato e não sei o que, tem que pegar peso, enfim. Tem academia, eu não estou alegando a isso, mas tem academia, por exemplo, que você passa 3 meses, 4 meses com o mesmo treino, né? Sim. Então aquilo, para quem não gosta, para quem está iniciando, por exemplo, e que já não gosta, é algo maçante mesmo, sim, né? Porque você enfadonho, você vai fazer aquele mesmo treino, um mês, 2 meses, 3 meses, você fazendo aquele mesmo treino, sim, né? Então, assim, às vezes a pessoa já não gosta, aí é um treino que acaba ficando chato, o mesmo, né? Estímulo sempre, né? Então ela acaba desistindo. Fora, a gente sabe que às vezes não é só isso, tem como a rotina, né, do nosso dia a dia. Eu, por exemplo, sou professora, aí sou de São Gonçalo, sou de Natal. Eu estou agora só em São Gonçalo, mas eu saía de São Gonçalo, ia para Natal, fazia uma faculdade à noite, ia para a faculdade, pegava filho na escola. Então, quando eu chegava, eu estava exausta, né? Tem gente que chega tá exausto. Então, aquilo no decorrer dos dias, da semana... Se acumula, né? Aí a pessoa vai, não vou mais não vou hoje. Amanhã eu não vou. Então, assim, tem que ter uma constância, né? Mas também essa coisa de ter o mesmo treino, de não ter aquela dinâmica nos treinos, isso pesa também. Pesa. Então, a pessoa acaba desistindo, né? Além dos outros fatores, né? Do dia a dia e tal. Então, assim, eu já estou há quase 9 anos, né? Treinando, fazendo musculação. Então, assim... Além daquilo que era o meu objetivo, né? E eu entendia que eu fui trabalhando isso na minha mente, de que eu só vou alcançar aquele objetivo que eu quero se eu tiver a constância. Então, assim, eu faço de tudo para não faltar nenhum dia. Porque se eu falto aí aquilo já é precedente para eu faltar 2, para eu faltar 3. Então, eu tenho uma constância. O que mais que me motiva? Eu tenho uma personal. Porque ela vai mudando os meus treinos. Eu não fico no mesmo treino 1 mês, 2 meses. Porque, para mim,
Já que eu já treino há muito tempo, acaba sendo enfadonho. Eu ficar com o mesmo treino mais de um mês. Então, assim, ela vai mudando o treino, ele vai falar melhor, Sim. que é especialista, né? Eu não sei se o músculo precisa de um certo tempo Sim. com aquele mesmo treino, mas mesmo que seja focado naquele objetivo, mas ela vai mudando, né? Os estímulos. Os estímulos, exatamente. Sim. Às vezes é o mesmo exercício, mas com outra... Ela vai variar intervalo, vai variar o número vai de repetições. variando, né? Pronto, porque ele tem mais essa parte técnica. Uhum. Então, é isso, né? Então, a questão disso também, de ter não ter essa dinâmica nos treinos, né? Principalmente de musculação, acaba fazendo com que a pessoa desista, Sim, né? Por exemplo, tem gente que prefere fazer funcional, fazer atividade mais aeróbica, porque acha mais dinâmico, Sim. né? Então, assim, eu acredito que esses fatores também contribuem para que a pessoa desista, né, de praticar musculação ou outra atividade física. Por aí mesmo, por aí. O que acontece tecnicamente falando é que assim, é comum as academias darem um estímulo. Hoje o marketing vai muito para esse lado do vou lá e vou detonar, eu vou dar meu máximo. O personal, que é o carrasco, vende muito. O meu personal ontem me lascou, etc. E aí o que acontece é o seguinte, nessa dinâmica que tá falando Lindaci, dos 3 meses, etc., é justamente por aí, viu? Às vezes o treino não muda, às vezes a intensidade é sempre a mesma, é sempre ali, pau na máquina. E o que acontece, tecnicamente falando? O músculo, ele apresenta um desgaste e a nossa comunicação do sistema nervoso central vai por uma via, que não vou aqui aprofundar. Nossa cabeça comunica com o músculo para fazer o movimento. Para fazer este movimento, eu conectei minha cabeça com o meu músculo. A intensidade da contração, a comunicação cabeça-músculo, ok, isso todo mundo sabe. Mas o que às vezes passa batido é que esse treino de 3 meses muito intenso, às vezes faz com que o desgaste celular seja tão grande e a célula comunica com o sistema nervoso. Seu músculo é que está pedindo para parar e não sua cabeça, porque o estímulo é sempre o mesmo. Então é isso, você voltando à questão do equilíbrio, Aristóteles falava isso. No centro está a verdade, no equilíbrio está a verdade. Você tem que variar volume e intensidade. Volume, grosso modo falando, a quantidade dos exercícios, voltando ao 4 de 12 que eu adoro. 4 de 12, depois você muda lá 3 de 8, você percebe que a quantidade diminuiu, então o volume total de treino vai diminuir. E aí você aproveita para subir a intensidade, que grosso modo é a carga que você está pegando. Você pode mudar a intensidade também, variando o intervalo. Então o que acontece? É importante que o profissional esteja atento para fazer essas variações, porque isso influi na sua permanência no programa de exercício. Se Fernando estiver na Hemothera Academy e for sempre 3 de 10, sempre exigindo dele o máximo, vamos Fernando, vai Fernando, 1 hora, é possível que a célula dele comunique com a cabeça. Ele não bota nem o tênis em casa, como falou Lindaci. Ele não quer botar o tênis, mas às vezes na cabeça dele ele se acha preguiçoso, mas não é. É porque às vezes o treino tá muito pegado. Entende? Vai mais ou menos por aí. Uhum. Quer falar, Fernando? Não, sobre esse aspecto eu queria acrescentar uma coisa que eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Não é só motivação. Vai ter dia que a gente não vai estar motivado. Então, assim, tem a ver com disciplina, tem a ver com aquilo, a escolha. Porque é como se diz, por exemplo, eu tomei uma decisão e eu quero chegar numa situação e para isso eu preciso de fazer algumas coisas. Porque, por exemplo, imagine você acordar de 5 horas da manhã, um dia chuvoso, e a academia até que dá, se for perto de casa ou se for no condomínio, né? Não sei. Mas e correr? E você dizer, cara, eu tenho que fazer. Você dizer para você mesmo, e o seu corpo e sua mente dizendo, aquela primeira psicológica aqui, o primeiro desafio é esse. É de você colocar o tênis e ir na chuva. E às vezes não tem motivação, nem externa, que às vezes alguém diz, tá maluco, vai correr na chuva. Você vai pegar um resfriado.
Aí, vai em hora dessa, 5 horas da manhã, alguém passa no carro e você correndo, a chuva caindo em você. E aquilo, cara, aquilo lhe dá uma atmosfera, uma transformação tão grande, que faz com que você diga assim, cara, vale a pena, cada gota de suor aqui derramado. Eu acho que isso acontece com qualquer atividade que se faça, academia, seja futebol. E nem sempre a gente vai estar motivado, mas a gente saber por que a gente está fazendo aquilo. Logicamente, com equilíbrio, né, com sabedoria, sem exagero. E eu disse a semana passada, eu disse uma coisa interessante, né? Que às vezes a gente sentindo prazer na dor. Porque correr no final de uma maratona, você sente dor, cara. Sim. Você chega arrebentado. Mas aquilo dá prazer que no final diz, cara, como foi bom. E o desejo que você sente é de fazer uma a outra. Quando é que vai ser a próxima? Quando é que eu vou me preparar para a próxima? Agora, sempre com essa questão de equilíbrio. Não dá para fazer 10 todo dia. Nem toda hora, nem todo instante. Faz 3. Exatamente. Não dá para fazer 20. Faz 5. E é essa a questão. Né? Não ser uma linha reta, mas esse alto e baixo para dosar, para que você possa respirar e conseguir ir evoluindo, porque você consegue evoluir, né? Ela é 9 anos, eu tô um embrião, tô com 2 anos agora. Mas é assim, nem todo dia a gente tá focado, nem todo dia a gente tá com aquela motivação para ir, mas é como você falou, é ter disciplina, é saber que você tem um objetivo e que para você alcançar, você tem que ir pelo aquele caminho, né, para chegar em algum lugar. Aí assim, claro, tem dia, nem todo dia eu tô com vontade de ir para academia, mas eu entendo, não, eu tenho que ir. Pode acontecer nesse dia, eu tô mais cansada, eu não vou fazer um treino de tanta intensidade, né? Não, eu faço o que dá para eu fazer, o que naquele dia eu tô conseguindo fazer. A corrida, por exemplo, né? Que você gosta de correr, eu já não gosto, mas eu corro porque eu sei que é preciso, eu sei que é necessário, eu preciso fazer o cardio aliado à musculação. Então, assim, no dia que... Qual é a minha meta? É 50 minutos todo dia. No dia que eu não consigo, que eu digo, não, hoje eu não vou correr 50 porque eu não estou bem para correr. Eu corro 40, eu corro 30. Às vezes o tempo também. Hoje eu não tenho tempo para correr os 50 minutos, mas eu vou correr pelo menos 30. Faz o que é possível, 40. Né? Faz o que é possível lá. Eu acho que o importante é não desistir. E você falou uma coisa interessante, por exemplo, eu não gosto de academia, não gosto de trabalho muscular, assim, a não ser aquele aeróbico que o jogador faz, né, aquelas atividades de aquecimento. Aquele trote ladrão, né? Pegar ferro, não. Mas eu tô vendo que vou ter que ser, não é obrigado, vou ter que fazer. Sim. Se eu quero chegar onde eu quero chegar, se eu quero evoluir, eu vou ter que fazer. Sim. Né? Pelo menos para manter e eu conseguir, porque senão o meu músculo vai arrebentar. Com a evolução minha na corrida, porque eu tenho que ter a questão de fortalecimento muscular. É muito comum o corredor negligenciar o fortalecimento muscular. Eu sou corredor, gosto de correr, e ele acaba negligenciando, mas isso influencia no rendimento dele na corrida, né? Também tem trabalho específico de fortalecimento para o corredor. Então é isso, como o Fernando falou, você correr 5 da manhã chovendo, num domingo... Luísa sabe muito bem disso, né, Luísa? Tá assistindo a gente aí. E aí, o que acontece? A gente sai pra correr, 5 da manhã chovendo. Daniel de Oliveira, nosso aluno também. Os nossos pensamentos pela manhã são de ficar na cama, né? A cama tá quentinha, etc. E o nosso corpo não quer reagir. E aí, o que é que a gente reposiciona lá também? A gente fala muito isto. Nós não somos as nossas sensações. Que você acorda ali, você acorda com uma sensação assim, tá frio, tá tão gostoso aqui no meu lençol e tal. Mas você não é a sua sensação. E vem um pensamento, como falou o Fernando, vem um pensamento. Será que eu vou, velho? Tá frio. Não sei, cara. Mas você também não é pensamento. Você perceba que acordei de manhã, tá frio, bota o lençol, rapidamente fica quente. As sensações, elas se alternam muito rápido. Elas são dispersas. Os pensamentos também. Eu acordo de manhã, olho pra Socorro, minha esposa, tá bem quentinha também. Nossa, será que eu vou correr hoje, velho? Mas é uma sensação, isso passa. Pensamento, né? O pensamento igual, eu tô falando de pensamento. Eu olho pra ela, eu penso, vou ficar com ela. Aí depois eu penso, não, mas... tô com vontade de ir no banheiro. Você não é nem uma coisa nem outra. O pensamento também vai e vem.
Compreende? Tem algo dentro de você que independe das sensações, independe dos pensamentos. Tem algo em você que é estável. As sensações são instáveis, os pensamentos são instáveis, mas você tem algo dentro de si que é estável. E é a partir daí que a gente vai achar o que o Fernando está falando. A disciplina. Como falou aqui Lindaci, tem dia, que eu não estou afim de ir para academia. Não estou com tanto tempo pro cardio. Mas é aquela história, fazer o que tem que ser feito e fazer o que é possível. Ela é muito atarefada. Pô, hoje eu estou com menos tempo. Vai lá e cumpre o que for possível, sem neura. E você vai aos poucos evoluindo. Tá aí o shape dela que fala por ela, né, Lindaci? O shape dela fala por ela. Legal. Galerinha, a gente aqui tá falando de motivação para treinar, né, de superar os obstáculos que a vida nos coloca, que nos impede de ir se exercitar, mas tudo dentro de um cenário assim de pessoas que estão saudável mentalmente, né? Aí eu vou adentrar em um dos temas que eu gostaria de debater com vocês, né? Problemas de saúde mental, ansiedade, depressão. Muitas vezes o cara tá ali e não quer nem viver, né? Não é um obstáculo de que, pô, tá tão quentinha a cama, eu vou pra academia. É um negócio assim que joga contra você, que você não quer nem viver, não quer nem estar, inclusive, na cama, né? E assim, eu pratico esporte também, a gente sabe dos benefícios que isso traz pra nossa dinâmica de vida, saúde, etc. Então, mas vocês como praticante, você como educador, como é que a gente consegue fazer um processo, né, de motivar essa turma a vir se exercitar? E quando vir, o Alisson já deu uma introduçãozinha, né, sobre a rotina dos treinos, né, a célula vai se comunicar com o cérebro e tal, né, mas o cara que está ali, ansiedade, depressão, burnout. Não. Se a gente consegue trazer esse camarada para se exercitar, eu acho que é uma dinâmica diferente do que uma pessoa que está indo ali porque, pô, eu tô com gordura, com sobrepeso, né? Não, eu quero ficar esteticamente bonito e tal. Acho que passa também por um trabalho de psicólogo, né? Sim. Acompanhamento, etc e tal. Provavelmente vocês no movimento sindical se deparam todo dia com pessoas que estão ali, síndrome de burnout, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e tal. E você como educador provavelmente também já atendeu pessoas nesse cenário, né? Sim. Então, para quem está nos assistindo, que está passando por esse momento difícil da vida e tal, qual a mensagem que vocês dariam para dizer assim, cara, vem para cá, vem para esse time aqui que as coisas vão melhorar? Fernando, quer falar? Quer começar? Fica à vontade. Primeiro que assim, a gente vai falando aqui vários cortes, né? Vai lembrando das coisas. Quando eu estava na minha sedentarismo, eu tinha uma ansiedade forte. Eu não dormia, né? E isso me prejudicava. E às vezes, quem é ansioso tem várias formas de reagir. Ou desconta no outro, ou desconta na comida, ou fica agressivo, né? Ou no trabalho, de alguma forma... Vai desenvolvendo compulsões, isso, né? E assim... o que também é uma outra coisa que a gente tem que descobrir é que você que está com ansiedade ou você que tem algum problema desse que precisa de ajuda do especialista, às vezes o primeiro desafio, e às vezes eu digo até que é preconceito, você tem preconceito com você mesmo. Você reconhecer que está precisando de ajuda, de buscar ajuda, que seja de um preparador físico, de uma atividade física ou de um especialista que possa orientar isso. E o segundo desafio é você contar para quem está mais próximo de você. Eu digo por mim, eu levei uma semana para discutir isso em casa, o que eu estava passando, porque não era normal. Você ainda jovem, uma idade mediana, você não dormir. Você não conseguir dormir. E você se deitar cansado e acordar cansado. Isso durante um dia, normal, 2, mas durante uma semana. Mas é um acumulado de coisa, né? Sim. Que é igual uma caixa d'água, depois você sangra, estoura, que aí é a questão... hipertensão, problema cardíaco e outras coisas mais. Beleza. Então, assim, esse é um dos primeiros desafios. O que não pode é a gente se calar ou se entregar. É buscar saídas alternativas. Às vezes a gente consegue, por si só,
força só. E às vezes a gente precisa da ajuda do outro. Esse outro pode ser quem está mais próximo de você ou um especialista quando você vai. Eu digo isso porque eu tenho que falar uma coisa que depois o Will talvez pode desenvolver esse tema, porque eu trabalho e as pressões são grandes, que o Will falou aqui, as pressões na nossa área é grande, principalmente que é dirigente sindical. Nós estamos dirigente sindical, vem de todas as formas. Sim. E teve um período em 2017 que eu entrei dentro do carro para ir para uma audiência e a vontade que eu tinha era de parar o carro e sair correndo. Uma angústia, uma vontade de me consumir ao ponto de... E ninguém sabia que trabalhava comigo. Aparentemente... O seu é ligando a correr, né, bicho? Por isso que você gosta tanto de correr. Até não, depressivo ele queria correr. Mas é justamente isso. Então, o que é que me levou? Isso me levou a me afastar do trabalho, a pensar se é aquilo, era que aí você fica naquela... um misto. Mas aí, com o tempo, procurei ajuda de especialista. E uma das orientações foi do especialista, eu puxar o freio de mão, melhorar a minha alimentação e praticar atividade física. Naquele período lá, eu não fiz. Eu achei que só o remédio, terapia, aquela coisa, ia um pouco de mudança. Mas voltei a fazer tudo o que eu fazia. Não tinha hábitos alimentares saudáveis, não fazia atividade física. Então, tudo isso implicou. Foi necessário a luzinha vermelha acender para eu voltar. Então, assim, é muito importante a gente... E hoje, aí eu dou um exemplo da diferença de hoje. Hoje nós tivemos um exemplo... nós temos um momento de tensões, mas é no momento de tensões que a atividade física, que o equilíbrio que você tem de exercitar a mente, ela fica mais forte. O corpo não só fica mais forte, mas a sua mente fica mais forte para responder em momentos de conflito. Porque enquanto tem gente agitada, você tem que ter aquela não é frieza, mas aquele controle de encontrar uma alternativa num momento de conflito intenso e tenso. Porque é isso que a gente somos provados e testados a todo momento. Nós somos pressionados de várias... As pressões vêm, principalmente quem está há um certo tempo. Então, a atividade física, né? Uma boa noite de sono, que é importante também, né? Uma boa alimentação, são sinônimos de uma boa qualidade de vida. E isso não é só no seu aspecto físico, mental, é no seu aspecto geral. Sem dúvida, sem dúvida. A atividade física, né? Fala atividade física, mas eu acho que poderia até ter outro nome, né? Porque ele não trabalha só o lado físico também, né? Sim. O mental também. Ele dá uma qualidade também, assim, uma estabilidade mental, né? A atividade física. É tanto que eu vi um especialista um dia na televisão, ele falou que a atividade física é o elixir da vida, né? Porque ele trabalha a sua estrutura física, mas o mental também. Se você for um especialista, né, a pessoa que tem ansiedade e tal, ele vai passar aliado a outras coisas numa atividade física, porque a atividade física ela solta hormônios, né, do prazer, né, se eu não me engano, a dopamina, né, ela produz esse hormônio. Então, assim, ela é importante. O Will falou aí, os trabalhadores, a gente que é da educação, né, a gente vê os professores... Adoecendo mais cedo, né? Adoecendo demais. Os trabalhadores da educação lá são uma sala, assim, a gente vai nas escolas e a maioria falando, eu não estou mais com condições mentais, eu estou doente. Então, assim, os trabalhadores estão adoecidos, né? Da educação, da saúde. A gente vê hoje, agora, o governo de Álvaro Dias, ele atacando os trabalhadores, analisando os atestados, né? Que diz que tem atestado demais na área da saúde. Mas os trabalhadores são atacados, né? Vivem nessa constante pressão dos ataques. A gente vai adoecendo também mentalmente, né? E isso, claro, isso vai nos impedindo, nos paralisando, né? Então, a tendência é, como eu falou, quem está doente, com problema de ansiedade ou crise de depressão, tu não quer nem levantar da cama. É verdade, não quer, né? Tem pessoas que são depressivas que não querem fazer nada, não tem prazer mais por nada, né? Então, assim, a atividade física, ela é importante para isso. Que ela vai trabalhar também essa questão. Eu tenho uma amiga que ela diz, o que é que você faz para desestressar? Porque você não bebe, você não é de festa. O que é que você faz? Eu digo, eu vou para musculação. Quando eu estou estressada, é lá que eu tiro o meu estresse, é lá que eu desestresso, é lá que eu extravaso, é na musculação. Então, assim, a atividade física ela é muito importante para isso também. Ela vai aliar isso também, ela vai ajudar
nisso também, nessa doença mental, né? Nessas crises, né, mentais que hoje em dia o trabalhador ele está passando muito por isso, adoecendo demais mentalmente. Sim. Eu costumo dizer que quando eu quero, eu estou ansioso assim, quando eu quero tomar um remédio, eu vou correr. Então a dose nem sempre é a mesma, é 3, é 4, é 5, é 10, mas é o meu remédio hoje. Sim. E esse é um ótimo remédio. Eu não quero tomar um outro remédio a não ser isso, porque na verdade me dá resultados. Não, você vê como é rica a experiência, tanto dela quanto dele. Experiência. A gente lá na nossa prática, o dia a dia, né? E o professor, ele tem que estar atento a isto. Eu vou fazer uma anamnese, um papo inicial. Vou conhecer o Fernando, vou conhecer Lindaci, vou conversar sobre ela. E a gente bate muito na tecla. Só um parênteses. Quem está nos assistindo aí que não entende a terminologia anamnese, é meio que uma entrevista para saber o perfil ali da pessoa. Uma avaliação, né? Isso. Projetar o treino de acordo com... exatamente. Então... aquela realidade. Uma entrevista inicial pra gente alinhar pontos. E o Will sabe, o Will tá lá há mais de mês. Eu encho o saco do pessoal. O Will tá comendo bem. Tá se hidratando. O Will tá treinando lá, Tá dormindo cedo, Wilson Silva. Largue o celular para dormir. Não é isso que eu falo? Eu tô levando essa questão porque Fernando trouxe uma questão importantíssima. O sono é o pilar 01 da saúde. Se você não está dormindo bem, mesmo se exercitando, comendo bem, alguma coisa vai estar errada. É o pilar 0.1 da saúde. Você tem que dormir bem. E voltando pro tema do nosso âncora aqui, é importante você notar o seguinte: nessa conversa você sente como o indivíduo está. Você pode ter uma percepção pro lado humano. Você não precisa só olhar o shape. Lindaci não é uma coxa. Um ser humano. Você tem que estar atento a isto. Olhar o ser humano. E aí o que acontece? Às vezes o indivíduo vem com a indicação do terapeuta. O cara falou para fazer atividade física, um exercício físico, que é o programado. Tudo bem, ele pediu, ok. E o professor estar atento para ver se não vai acontecer algo que é muito comum. É o indivíduo largar primeiro o psicólogo, porque ele sente uma melhora. O indivíduo está deprimido. Ele deu aquele primeiro passo, não sei como, de chegar ao psiquiatra, de chegar ao psicólogo. É muito comum haver uma melhora inicial e o indivíduo já se achando com uma autonomia um pouco mais forte, largar o terapeuta. Larga primeiro o psicólogo. Essa é a dinâmica. E depois ele larga o psiquiatra. Então, o meu papel é fazer com que isso não aconteça. É estar atento. Na sua frente não está um pedaço de carne, está no ser humano. E Lindaci levantou uma questão interessantíssima da colega que fala: como é que você desestressa? Eu vou beber. E você tem que reposicionar isto. Não é possível que no seu horizonte de consciência esteja só o álcool como algo que lhe medique. Você tem que ter um horizonte de consciência expandido. Não é possível você esperar a sexta-feira para ser feliz. Não é possível você esperar o sábado para desestressar. Como é que vai ficar só segunda-feira? Só a quarta, chuvosa? Então é importante que você que está com esse problema da depressão, procure ajuda. Você não está só, procure ajuda. Procure atendimento psiquiátrico. Você, professor, está sobrecarregado, procure o pessoal do sindicato, conversa. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Procure ajuda. E, entendo essa ajuda do psiquiatra, do psicólogo, mantenha, ouça-os com o coração aberto, com amor. Você não está só. Esse é o recado que a gente passa hoje. Quais são os benefícios, assim, o pessoal que está aí, a gente está falando aqui de ansiedade, depressão, mas tem burnout, professor que escreve muito, né? Às vezes tem bursite, né? Ou quem trabalha muito tempo sentado, no meu caso, né? Começa o joelho a escalar. Quais são os benefícios da educação física para o tratamento dessas saúdes mentais, mas também física? Lindaci passou por cima do tema, assim, en passant, né? Os neurotransmissores, há um aspecto bioquímico envolvido, existe também uma questão social,
o seu eu social. Quem é você na sociedade? Quem é você na academia? Você é aquele que vai ajudar o coleguinha a montar o peso? Ou você é aquele que está lá, não está nem aí? Esse aspecto é mais importante. Eu não quero adentrar nas questões bioquímicas. Eu quero falar diretamente com o pessoal do sindicato, com o pessoal do professor. A nossa comunicação é para ele. Você vai ter um aspecto social melhor. Você é professor, mas não é isto que lhe define. Você é uma pessoa. Antes de ser professor, você é uma pessoa. Só que a carga é tão grande, a pressão é tão grande, que às vezes você imagina que você é puramente professor. Então o que acontece? Eu não vou adentrar na questão mais técnica. Eu vou falar que ele vai ter um aspecto de relaxamento. Nós temos, por exemplo, protocolos de corrida, os treinos de tiros, os intervalados que Fernando treina, tem um bom tempo nos 21 km, claramente ele fez tiros. Então o que acontece? Nos tiros, há protocolos que indicam a diminuição do estresse. Outro aspecto importante é você vai socializar-se. Você vai olhar para a colega do lado e, às vezes, por um movimento de empatia, ajudar alguém. Você começa a olhar para fora, Will. E isso tem um peso nos neurotransmissores, compreende? Você olhar para fora. Eu vou olhar para além da si. Eu não vou olhar para mim. Às vezes, a gente olha muito para dentro. Então, tem esse aspecto. Eu vou bater nessa tecla de socializar, da ocitocina, você ter o prazer de estar ali com a outra pessoa, entende? Então, esse aspecto humano, vou bater nesse aspecto humano e não tão somente bioquímico, ok? O que eu vou falar é o benefício. Você vai ter um relaxamento próprio do exercício, etc. Os neurotransmissores vão estar mais balanceados e você vai ter o aspecto da socialização, que vai ser muito importante para que você reaja. Mas tem também a questão, né, por exemplo, pessoas que têm esses problemas, né, de tendinite, de bursite, essas coisas. É bom também porque vai fortalecer, né? Exatamente. Vai fortalecer as articulações, né? E vai trazer esse benefício de poder, né, melhorar gradativamente. Tem gente que vai conviver, tem essas doenças que a pessoa vai ter que conviver com ela, né, para o resto da vida. Né? Tendinite, eu não sou especialista nisso, mas tem pessoas que têm tendinite a vida toda e a musculação ou outra atividade física, eu não sei qual a mais indicada, né? Tem que ser um especialista, um ortopedista, eu acredito. Mas, por exemplo, a musculação, ela melhora as condições, né, de vida dessa pessoa, para que ela consiga desempenhar as atividades dela, né, do cotidiano, do dia a dia, melhor, sem tanta dor, né, devido a essas questões. Por exemplo, eu tinha muitas dores na lombar, né, e fui ortopedista e ele disse, olha, musculação, continue fazendo a sua musculação, porque ela vai fortalecer a sua lombar e aí vai melhorar, vai diminuir as suas dores, né? Não é que eu não sinta mais, às vezes eu tenho crise, mas tá muito, muito difícil de acontecer de novo, porque eu fortaleci minha lombar, né? Quem tem problema no joelho vai ajudar para fortalecer a articulação do joelho. Então, é importante também, a atividade física, ela vai melhorar essas condições, entendeu? Para o indivíduo. A gente, batendo papo aqui, lógico que a gente vai falar das nossas vivências, né? É impossível não ser por aí, né? Então, Fernando e o Alisson que correm, Lindaci que malha, eu também, né? Mas existem outras modalidades, gente. Vocês que estão aí nos assistindo, não é só musculação, não é só corrida, tem bicicleta, tênis, natação, tem uma infinidade de coisas, né? Basquete, spinning, né? Que é o funcional, treino funcional. A turma aí do CrossFit que hitbox, que tá na moda, hitbox, né? É quase uma fugilista, né? Ver qual é que se encaixa melhor, né? No teu gosto, etc, né? Mas mesmo assim, opções tem, né? Mesmo que eu pegue aquele menu de atividades que eu possa desenvolver, a conjuntura acho que joga contra, né? Aqui a gente está falando de vocês são educadores, professores e tal, mas a gente aqui também dá assessoria para o Sindicato Petroleiro,
né? Tem o pessoal da saúde que dá plantão, né? Cada vez mais as condições sociais, cada vez mais precárias, salário apertado, dificuldade de fazer N coisas. O trabalhador tem que trabalhar mais para poder, exatamente. Né, se manter. Tem gente hoje que está trabalhando de vigilante e no dia de folga vai ser Uber para complementar a renda. Você acaba meio se ter aquele tempo, né? É verdade. Queria que vocês colocassem aqui, na perspectiva de vocês que estão trabalhando, qual foi a estratégia que vocês utilizaram para ter tempo para atividade física? E o Alisson, quando chega o cara lá e fala assim, Alisson, eu não tenho tempo. Sou mulher, mãe solteira, tenho que dar conta das crianças, aí trabalho em 2 cantos, etc. Então não tenho tempo, final de semana, estou destruído, tenho que fazer... Qual é a estratégia de treino que se pode fazer? Porque às vezes quem está nos assistindo fala, pô, eu até tenho vontade, mas não tenho como, cara. Não encontro tempo. Queria que vocês socializassem assim para... Qual foi a estratégia que vocês fizeram? Tem gente que fala isso, né? Que realmente não vai, por exemplo, à academia porque não tem tempo. Mas, assim, como o Fernando falou, né? Questão de disciplina, foco, é muito importante. Mas você pode também, como você falou, não é obrigado a fazer musculação, né? Não é obrigado a correr. Você pode pegar uma atividade física e você praticar em casa. Você pode fazer. O importante é que você não fique sedentário, né? Então, você pode fazer, ele vai falar melhor, mas... Pode pegar um treino e fazer em casa um tempo que você tiver. Você chegou do trabalho. Eu chego 8 horas da noite. Eu não tenho mais como ir para uma musculação porque a academia fecha às 9 ou fecha às 10. Quando eu chegar em casa, 8 horas, que me ajeito para ir para a academia, não vai dar tempo. Mas você pode fazer em casa. Você pode pegar um treino e fazer em casa. Hoje em dia tem também na internet. Você vai no YouTube e você pega treinos lá. Tem aulas de hitbox lá. Então, enfim, eu acho que existem formas da pessoa poder driblar isso, né? Porque a gente sabe que realmente a conjuntura, como você falou, está cada dia mais difícil. A gente tem que... Professor já... É difícil você encontrar um professor que só tem um vínculo, né? Porque o salário do professor, para ele poder se manter... Às vezes o cara tem 2 vínculos e ainda faz um extra em alguma coisa. Então, assim, ele sai de uma escola, já vai para outra, já chega em casa, se depender de ônibus, como você falou, tem a secretária lá de São Gonçalo, se ela sair de São Gonçalo um pouquinho mais tarde, ela vai chegar em casa, que ela mora lá em Parnamirim, né, que está tirando... Não, a secretária é do sindicato. Sim, sindicato. A funcionária lá, né? Uma que está tirando as férias de Alba. Ela mora em Parnamirim. Então, teve dia dela chegar em Parnamirim 8 horas da noite. Ela saindo às 14 horas de São Gonçalo. Oxe. Porque depende de ônibus. Pega 2, 3 ônibus para poder chegar, né? E o ônibus, o transporte público em Natal tá precário, né? Então, assim, tem que driblar realmente essas situações que a conjuntura, né? Ela coloca obstáculos, está cada vez mais difícil. Mas é importante que a pessoa faça qualquer atividade física, porque precisa fugir do sedentarismo. Então, a minha orientação não dá para ir a uma academia, não tem tempo para correr, não tem tempo para ir para academia, faça em casa alguma atividade física que possa iniciar, né? Isso é interessante, encontrar uma alternativa, uma saída. Geralmente, tem gente que gosta de praticar mais pela manhã, né, atividade, dependendo do que vai fazer. Eu mais à tarde, à noite, início da noite, né? E tem dia que, na verdade, você olha para a agenda e diz, poxa, e hoje? Aí, às vezes, 8 horas você folgou. Aí tem que pegar o filho na parada. Mas o filho chega de 8h30, eu tenho 30 minutos, o que é que eu faço? Não vai dar, 30 minutos é muito pouco, mas eu digo, não dá. Deixo o carro na parada e no trecho onde eu vou pegar o filho, faço 30 minutos de corrida, até de 8 a 8h30. Não foi aquilo que eu tinha vontade, que eu queria, mas foi o que deu para me fazer. Aí não deu nenhuma coisa nem outra, o que é que eu faço? 10 minutos de um cardio. Hoje eu estou pulando corda, faço exercícios abdominais, enfim. Faço alguma coisa para que, quem sabe lá amanhã ou depois, quando eu tiver mais um tempo, aí eu vejo a condição do meu corpo para estender mais, esticar mais. Não deixar de fazer. Eu acho que uma rotina, criar-se uma rotina, isso é muito importante. O seu cérebro também ajudar nisso. Lógico que essa rotina não tem que ser uma linha reta.
ela vai ter alto, vai ter baixo, você vai, dia vai fazer mais, dia vai fazer menos, mas se manter isso... É criar o hábito, né? É, o seu próprio cérebro vai lhe cobrando isso, ó, tá faltando alguma coisa hoje, o que foi que eu não fiz? Ah, eu não comi uma maçã, eu não fiz um lanche, ou seja, é mais ou menos isso, o cérebro vai igual a pessoa que, eu acho que torna até um vício, né, de certa forma, um vício bom, porque a pessoa viciada, você tem aquela vontade, mesmo às vezes não é descontrolada, mas no caso da gente é a vontade de fazer. O cérebro é como se fosse lhe avisando, ó, você precisa fazer isso. Você quer dormir bem? Você precisa fazer isso. Você quer ter mais saúde? Você precisa fazer... É como se ele fosse você comunicando com você mesmo. Eu acho isso muito importante e é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa vida e se a gente quiser ter melhoria. Que eu chamo isso de qualidade de vida, né? A estética é apenas um dos elementos, é uma né? Consequência, do... Mas não é o principal. Assim, quer dizer, para mim, né? Lógico que quer melhorar. Não, com certeza, né? O essencial, o importante é a qualidade de vida. Quando, por exemplo, eu falei da questão estética, que esse foi o meu objetivo inicial, foi a minha motivação, né? Eu era bem mais jovem, né? Não tinha esse pensamento de que, eu preciso envelhecer bem. Eu não tinha. Isso foi ao longo, né? Foi desenvolvendo. Fui desenvolvendo. Ao longo da vida, eu fui tendo essa consciência, fui amadurecendo e tenho essa consciência de que eu preciso envelhecer bem, envelhecer com qualidade de vida. Né? Mas, claro que o essencial é isso. É a qualidade de vida. Não, e mesmo mais madura, a gente quer estar bem na praia, né? Também tem isso. A gente quer colocar lá a nossa sunguinha, ficar bem, as meninas... O detalhe é o seguinte, o Will falou sobre as estratégias e eu gosto... tem que treinar todo dia? Não necessariamente. O Will levantou uma questão interessante e muito rica a conversa. Vocês levantam pontos importantes e eu puxo deles sobre a questão da linearidade. A vida não é linear, a vida é um caos. Então por que o exercício tem que ser linear? Às vezes, nós percebemos na nossa prática, no dia a dia, acho que vocês em algum momento já perceberam isso, as pessoas andam com um fetiche de perfeição, a vida totalmente equilibrada. Muito difícil isto. A vida quase nunca está 100% equilibrada. E para andar, nós precisamos de um desequilíbrio. Para andar, nós precisamos de um desequilíbrio, biomecanicamente falando. E para a nossa vida andar também. Algo lhe falta... E algo você busca, então você está indo para frente. E as pessoas têm um fetiche de perfeição. Professor, eu não posso ir todos os dias. Tudo bem. E digo mais, às vezes até melhor não ir todos os dias. Às vezes você rende mais. Nós temos fisiculturistas do passado que treinavam 4 vezes por semana, 3. Do passado mesmo, tipo 1920, 1900 bolinha. Caras de 1990, enormes, Dorian Yates, um gigante do fisiculturismo, ele dizia, quando eu não estou bem, eu nem vou lá, eu só vou para detonar, no caso de um atleta de alto nível, estamos falando. Então a estratégia nossa, a gente conversa lá com nossos alunos o seguinte, a gente mostra treinos mais curtos, que conseguem ali bater a recomendação do American College, dos grandes centros, OMS, etc. A gente pega o que é o mínimo ali semanal, mostra para a pessoa que é possível realizar dentro daquela rotina, dessa loucura do professor com 2 vínculos, que é Uber, que está uma luta. A gente tenta encaixar menos dias na semana e tenta explicar para ele o seguinte: professor, às vezes menos é mais. A lógica do mercado vai ao contrário disto. Mais é mais, eu quero mais produção, mais isso, mais vendas, mais treino. E às vezes, essa lógica do mercado, é uma lógica do mercado, não da vida. Isso não cabe com o treino. Às vezes, e diria muitas vezes, menos é mais. Legal. Alisson, nessa tua vivência, atendendo pessoas, trabalhando o corpo, etc. Então, tem algum case assim de sucesso que você atendeu? Se não puder citar nomes, sem problemas, né? Mas contar uma história aí para que as pessoas que estejam nos assistindo sejam, eu me encontro nessa realidade, né? E outra coisa que as pessoas buscam muito
quando começa a fazer academia ou alguma atividade física, vocês devem ter passado por isso, é o tempo. Tipo, a turma olha pra Lindaci fala assim, pô, faz 9 anos que eu treino. Aí o cara entrou agora e falou, pô, 2 meses eu quero estar assim, né? Num mundo muito... ansioso, né? No mundo também da aparência, né? Você falou de perfeição. O cara tá aqui no WhatsApp, aí tem lá, mude seu corpo em 30 dias, né? Aqueles antes e depois, tem muito no Instagram, né? Tem muito. Tem algum case, assim, de pessoa que chegou, sei lá, depressivo, que você atendeu e melhorou? Ou tem algum problema estético de anorexia ou obesidade que você desenvolveu? E qual foi a estratégia? Quanto tempo levou? Né? Tem alguma dessas histórias que você pode compartilhar com a gente? Sim, nós temos alguns cases. Eu vou começar pela obesidade, um case muito conhecido lá no nosso bairro. O nosso aluno chegou pesando, se não me engano, 167 quilos. E num período de 1 ano, 5 meses, foi bater em 89 quilogramas. A gente fez algumas recomendações. E a principal delas é essa tecla que eu volto a insistir. O equilíbrio. O equilíbrio. Para que você não fique ansioso. Existe um aspecto relacionado entre obesidade e ansiedade. Você sobe na balança muitas vezes. Você fica ansioso. Eu recomendo ao nosso aluno. Como? Equilíbrio como, professor? Vou dar um exemplo prático. 600 gramas a menos por semana. Nossa, é muito pouco. Já perdi muito mais. Tudo bem. A chance de você ter uma recuperação desse peso é muito maior se você perde muito rápido. Então bata na tecla assim. A estratégia nesse case foi essa. Vamos devagar, passo a passo. Naturalmente no início você perde um pouquinho mais, ele foi perdendo um pouquinho mais, mas a gente bate nessa tecla. Não perder muito. A gente já teve caso contrário. A gente batia na tecla e o aluno não ouvia. Perdeu 18 quilogramas em 3... Muita coisa, entendeu? Perdeu muita coisa em pouco tempo. Acabou dando um rebote e recupera tudo de novo. Porque tem essa chave do equilíbrio. E é um aspecto que está relacionado com a ansiedade, né? Essa coisa do celular. O cara olha o cara lá, esse cara aqui perdeu em 3 meses, eu também posso. Ou sei lá, eu falo com os nossos alunos o seguinte: quanto mais consciente é o indivíduo, quanto mais ele conhece o todo da sua história. O todo da sua história. Você tem que ter uma história que faça sentido. Lindaci está contando uma história com começo, meio e fim, bem contada. Ela poderia contar de outra forma, uma forma menos rica, mas ela deu o tom da história que ela quis dar. Ela se reconhece na própria vida. Quando ela chegar lá com os 80, musculosa, ela vai olhar para trás e vai dizer: eu escrevi essa história. Você vê que é uma questão, assim, tá na moda também, né? Constância. Mas ela tá ali, ó, contando a mesma história. Contando a mesma história. Ela não contou assim, no começo eu perdi 10 quilos, depois eu recuperei 20, depois isso. Não, você fez uma história calma, estável. Não, queria melhorar esteticamente. Melhorou, nossa, eu me sinto mais firme, eu me sinto mentalmente mais forte. E vai crescendo, e vai crescendo. Eu posso ser independente na velhice. Eu posso servir melhor aos outros. Eu posso estar na sala de aula com mais disposição por fazer aquilo, compreende? Então esse foi um case, a obesidade, etc. E pessoas com depressão, a gente tem casos de uma estabilidade. A pessoa entra numa estabilidade, melhora, obviamente, com o acompanhamento psiquiátrico e do psicólogo, que é negligenciado. Assim, acredito que os psicólogos vão gostar de ouvir isto, claro. Eles normalmente ficam de escanteio pelo paciente, que sente a melhora e sai. Então os nossos cases lá vão nesse sentido: não largue a terapia, porque é uma questão multidisciplinar. O professor de educação física tem que estar atento. Olhar um aluno que está um pouco mais cabisbaixo, é um ser humano que está na sua frente. Mas esse não é essa não é minha responsabilidade. É sim. É claro, você está com o ser humano na sua frente, meu. Ou você não sabe reconhecer uma pessoa que está triste? Claro que sabe. Tem um ser humano na sua frente, Will. Compreende? Então você tem que olhar. Um olhar mais humano. Mas o conselho...
somos da área da saúde. Você tem que olhar para uma anilha de musculação, um halter, com o olhar da saúde, como você olha para uma vacina, como você olha uma dipirona. Você olha uma dipirona, você pensa em quê? Isso aqui é um medicamento, vai me ajudar, é saúde. Você olha para uma anilha, você olha para uma barra de musculação, às vezes, ela disse aqui, que às vezes tem essa questão de preconceito, musculação, não sei o quê, da estética, às vezes a pessoa só olha a estética, lembra da estética, na verdade. Você mostra para a pessoa um halter, isso lembra o quê? Ficar bombado, um lado estético. A gente tem que ter uma visão, e eu falo agora como classe, de saúde. Fazer com que o teu aluno tenha essa visão. É olhar, por exemplo, você tem uma aluna idosa e ter muito receio de levantar pesos. Ela, ou quem a cerca, você tem que ter medo de estar no sofá. Você não tem que ter medo da vacina. Ele compreende? Não tá citando nome, mas essa senhorinha aí levanta lá no leg o mesmo peso que eu. É incrível, a gente não diz 120 quilos. A gente não diz a santa, mas diz o milagre. Um beijo pra ela. A gente te ama. Então é isso, entende? Você tem um olhar voltado para a saúde também. Como um todo. Saúde é como um todo. Você tá num ambiente de saúde. Então tá lá Fernando no supino, reto, com o saco cheio. Mas você olha pra ele, a gente conversa, nós somos amigos. Você pode ter uma relação de amizade com o seu aluno. Uhum. E aí ele vai falar, tô sentindo uma pressão lá no sindicato, estão achando que eu apliquei mal dinheiro ou aquilo. Eu já tive casos lá, nesse sentido. O sindicalista, honesto, conheço, sei quem é, preocupado porque abriram lá uma sindicância, ou sei lá o que, contra ele. Honesto, porque um dos secretários fez uma besteira com o orçamento lá, não vou saber detalhar tecnicamente. E o cara, uma pilha de nervos. Então, senta aqui, calma, eu confio em você. Você é um amigo, procura um terapeuta. Dá uma parada, porque a gente tem que ter esse olhar, compreende? Muito legal. Eu queria pegar o início da fala dele, que ele falou numa coisa... Se quiser perguntar as coisas aí pra ele que também, fica à vontade, gente, fica à vontade. Ele pode até complementar a minha fala. Para quem está em casa, né, que vai ouvir esse podcast, que você falou sobre história, né? Sim. Qual a história que você quer contar? Sim. Que história você quer contar? Você Sim. tem história para contar? Sim. Você vai ter condições de contar uma história? Sim. Então são essas perguntas que a gente, talvez não chegue nem à velhice. Se chegar à velhice, em que condições? E quando você olhar para trás? Sim. Né? Exatamente. Como é que você vai contar os capítulos da sua vida, da sua Sim. história? Porque quem faz a sua história é você. Sim. E tem o personagem principal Sim. da sua história é você. Sim, exatamente. É exatamente isto. Há histórias que podem ser contadas de maneiras diferentes. Você escolhe a forma de contar a sua história. Por exemplo, suponhamos que você tenha uma filha. Duas, né? Então vamos imaginá-las, ok? Vamos imaginá-las. É apenas um exercício imaginativo sobre contar a própria história. E eu te digo assim, Fernando, uma delas vai viver limpando bunda de mendigos. Vai ser esteticamente não tão bela, pobre. E você pensa, eu não quero isto para minha filha. Essa história eu não quero que ela viva. Mas se eu contar, sua filha vai ser uma idosa benevolente que vai cuidar de outros idosos necessitados, pobres, vai ser invejada por grandes líderes políticos. Eu estou contando a mesma história de Madre Teresa de Calcutá. A mesma história contada por outro ângulo. Além de você mesmo poder escrever sua história, você tem a maneira de contá-la, compreende? Isso já vale um like aí, se inscrever no canal nosso aqui, que lição de vida aí, gente. Lindaci, como é que era com você? Foi treinando ou tem estratégia que você construiu e atingiu? Quanto tempo levou? Então, tudo é uma construção, né? Como ele falou, né? É uma história. Sim. E você vai construindo, né? Não foi de um dia para a noite, não foi assim, né? De repente 1 mês, 2 meses, não foi 1 ano, né? É gradativo.
é algo que ele vai acontecendo, né? Com o tempo, nada foi acelerado, assim. Tem gente que, você falou, tem gente que quer emagrecer, perder peso em um mês, 10, 20 quilos em um mês. Mas é perigoso isso, como Sim. o professor falou, né? Porque você perde, mas você Sim. ganha de novo, né? Então, algo que você vai construindo, que você vai tendo a consciência, que você vai fazendo uma reeducação alimentar, né, associada a uma atividade física, é algo que talvez demore, mas vai ser algo que você vai conseguir manter, né? Então, assim, a mesma coisa foi comigo, né? Não foi de uma noite para o dia. Eu já tenho 9 anos que eu treino e a cada vez eu fui colocando uma meta, né, um objetivo. Eu cheguei àquilo. Quando eu entrei na academia, eu pesava 54 quilos. Eu era bem magra. Saco de cimento. E o meu objetivo, como eu falei, era ter mais volume, ganhar músculo, né? Então, eu tenho na minha meta, eu quero chegar pelo menos a 58. E hoje? Aí eu alcancei. Hoje, eu peso 65, né? Mas eu não tenho... Eu não tenho mais aquela meta, eu tenho que chegar a tal peso. Uhum. Não, para mim agora é assim, é construir um físico legal, ok? Que é o quê? Enxugar a gordura, ganhar massa magra, né? E assim, à medida que eu sei que quando chegar a 70, 80 anos, eu não vou ganhar mais massa magra. Então o que eu quero? Eu quero sempre ganhar um pouco mais para quando eu chegar a uma idade que eu não vá mais conseguir ganhar, eu ter aquilo como reserva para me manter, entendeu? Eu pego, você falou assim, eu pego 120 na leg, né? Hoje em dia, eu pego 200 quilos na leg. Aí tem pessoas que olham assim e dizem, eu me livre, consigo nunca chegar a isso. Aí, minha personal, quando tá comigo, ela até fala assim, ela disse, mas ela não chegou pegando esse peso, não. Eu olho pra senhorinha lá e falo assim, eu quero chegar na idade dela pegando esse 110. É incrível. Então, o seu objetivo é esse, como eu também quero. Mas aí ela diz, ela não chegou aqui pegando 200 quilos, não. Não foi em um mês, não foi... Foi algo que foi sendo construído. É um processo, né? Um processo. Teve uma série de pedras no caminho, né? Com certeza. E aí sobre contar a história, né? O próprio Fernando. O Fernando fez um bom tempo, sim. Ele acha que não. 21 quilômetros, 2 horas e 20 e tanto. É um bom tempo. Conta a história a partir daí, Fernando. É uma superação. Você era o cara que estava lá com a dor no dente. Não fazia nem 5 km fazendo 21 em 2 horas. Então existe a forma de contar, viu, Fernando? Conta a história com orgulho agora, no seu tempo. Diga, agora, enche a boca. Me permita uma coisa, eu fui em 2012, os meus alunos não é debochado, mas riram de mim. Eu trabalhava na zona rural, aliás, eu sou trabalhador da zona rural, trabalhei 17, 18 anos lá. E eu cheguei uma vez e disse para os meninos uma brincadeira. Eu disse, olha, sábado... Comecei a correr, eu estava caminhando, eu vou vir correndo de Seramirim para cá, para o interior, 21 quilômetros. Vocês acreditam? Os meninos riram. E hoje, recentemente, há poucos dias, eu estava me lembrando disso. Eu disse, se passou-se 2012, né? 11 anos. 11 anos, para eu conseguir correr uma distância que é da minha casa para o local do meu trabalho. Que era um deboche. Era um deboche, porque é impossível. Porque eu, acima do peso, sedentário, não praticava atividades físicas, os meninos diziam, é impossível isso. Então, algo que era impossível há 10, 11 anos atrás, hoje se tornou possível. Mas aí entra na questão da mudança de atitude, de disciplina, de consciência, de abdicar de algumas coisas. Eu acho que não é fácil, né? Abdicar 9 anos. Teve algumas coisas, tem os altos e baixos, você sabe disso. E às vezes não é só o físico, é o psicológico, é o dia a dia, é a rotina. São vários elementos que contribuem. Eu já quis desistir várias vezes de lá pra cá, quando eu comecei. Nesse inteirinho. Mas ainda bem que a gente tá aí. Muito legal. Turma, olha só. Eu acho que a gente fez um bate-papo muito legal, certo? Vou passar aqui pra vocês fazerem as considerações finais pra gente poder encerrar. E... pra turma que tá nos assistindo, cara, procura se movimentar, vê uma modalidade aí, né? Procura ajuda profissional. O Alisson já frisou muito aqui. Quem tá com problema aí, ansiedade, depressão, adoecimento mental, procura psicólogo, psiquiatra. Quem não tá nesse patamar e tal, mas tá com alguma
problemas oriundos do trabalho, DORT, burnout. Burnout é psicólogo e psiquiatra também, mas essas outras atividades, né, também procura aí profissionais especializados e se movimenta, né? Eu, pela minha experiência, né, quando eu fui para uma academia grande, né? Depois encontrei a academia lá do Alisson, que é um negócio, como ele diz, né, um estúdio. Sim. E tem esse contato muito mais próximo, sabe, do personal que tá ali e tal. E é um cara que vocês viram aqui que não é só um profissional. É aqui mesmo? A gente chama de lojinha, nossa lojinha de exercício. A gente vende exercício lá, pequenininha, mas é acolhedora. A gente, é claro o amor que a gente coloca, né, Will? A gente bota um amor lá de verdade mesmo, viu, gente? Ali é legal. Depois o Igor, na edição aí, vai colocar aí o arroba aí da Academia do Alisson, quem quiser Bota o arroba aí. Conhecer. Também vai colocar também aí da lojinha de suplemento aí da Linda C, que é sempre bom aí ter uma creatinazinha, né, Alisson? Pra essa é boa, hein? Aí, pra essa quem é boa, quer. hein? Tem promoção assim, né? Um whey. Promoção pra quem estiver aí assistindo o Exatamente, programa. conversa aí com ela. Ó, assisti o podcast lá. Se deixa o like, a gente negocia um negocinho. Podcast da Potinha. Então, com vocês, gente, qual a consideração final que vocês deixam aí pra trazer essa turma aí pra se movimentar? E quem já tá se movimentando aí, né? Continuar se mantendo firme, forte e confiante, como o Alisson diz. Exatamente, é o nosso lema. Começa? Comece. Dizer que nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde. E quem faz a sua história é você. Então você é o personagem principal dessa história e cabe a você fazer esse esforço que começa dentro de você. A primeira mudança tem que ser dentro da gente, né? As outras vão vir depois, vão fluir depois, com o tempo, com o trabalho, com dedicação, com persistência. Logicamente que nunca é bom só, sempre é bom procurar a ajuda dos especialistas, que seja para a mente, que seja para o corpo, mas sempre é bom orientações. Digo isso por experiências próprias, algumas tive lesões, né, doloridos, quase que pensei em desistir, mas é sempre bom procurar a ajuda de um especialista. Que fazer atividade física é o melhor remédio para o envelhecimento, né? O envelhecimento saudável é o melhor remédio. E se a gente quer mudar de vida, e se a gente quer melhorar a nossa vida com qualidade, procure um especialista, procure fazer uma atividade física, seja ela qual for, né? Que assim, independente da atividade que você procure, só aí já é um início para uma mudança de atitude e de vida. Diga até, Fernando, não é um remédio só para envelhecer bem, mas pra se relacionar, cara. Tu brincar com a tua menina lá, conseguir correr com ela e tal, consegue dar uma carreira, bicho. É verdade. E agradecer o espaço aqui, né? O convite da Poti, as grandes contribuições aqui, né, do nosso especialista. Obrigado. Além da CI, que também trouxe as suas experiências aí muito boas, serve de espelho para muita gente, né? Não sou fã da academia não, mas vou ter que fazer. Vai se dobrar, né? Porque... Mas a academia não é só puxar né? ferro, cara. Não é só. Eu, quando jogava bola, né, lá no América ou no ABC, tinha o dia da academia. Eu tenho consciência disso. Muscular, entendeu? Todo clube tem a sua academia. O cara faz judô, tem que ir à academia também. Tênis, tem a fortalecimento muscular. Quer contar aí suas considerações finais, Linda C? Então, né, quero agradecer aqui o Will pelo convite. Essa porta aqui tá sempre aberta para vocês. A participação aqui do Alisson, né, foi muito importante. A gente ajudou muito, né, contribuiu muito para que a gente, não só para quem está assistindo, até para a gente também que já está, né, Fernando, nesse dia a dia. Eu que já estou na musculação 9 anos, já pratico. É bom entender que não é só uma questão, né, de estética, né, como a gente já sabe, mas ele falou de uma forma melhor, né, essa questão de entender o indivíduo, as suas motivações, né? Isso, saber conhecer o indivíduo, conhecer a vida dele. Então, assim, a gente também tem que se conhecer, saber das nossas limitações, né, saber o que a gente quer, né, o conhecer entender a nossa realidade, a nossa rotina e conseguir encaixar isso, né, numa atividade física, como ele falou aqui, né, o estúdio dele faz isso, consegue encaixar a atividade física no dia a dia daquele indivíduo. Então, isso é muito importante, é muito bom isso, é bom saber que tem
uma academia, um estudo que faz esse trabalho, porque isso vai facilitar demais para aquele indivíduo que não consegue, né, chegar, não consegue ir todos os dias, não consegue pensar em estar naquela vida fitness, acha né? que não rotina. Acha que não é para ele às vezes, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante, como o Fernando falou, é importante iniciar, né? É importante praticar, fazer essa atividade, saber que tem que começar. Se não quer a musculação, se não quer a corrida, tem, como eu falou, tem um menu de atividades, né, física, mas o importante é entender, é saber que é necessário fazer, né? É primordial fazer uma atividade física, né? Não só para a questão física, estética, né? De dor, né? De uma tendinite, uma bursite e tal, mas uma questão mental também, né? Para a pessoa que está com crise de ansiedade, pessoa que tem burnout, é isso? Burnout. Eu não conhecia ainda. É importante, então, a atividade física, aliar a atividade física a um tratamento psiquiátrico, a um tratamento psicológico, sim, né? Eu acredito que o especialista vá associar isso também. Então, assim, é bom que se faça, né? Atividade física, ela é importante não só para o hoje, mas para o amanhã. Para quem quer envelhecer bem, com qualidade de vida, né? O Will falou, eu quero para o companheiro, o trabalhador que quer estar ali brincando com seu filho e tal. Exatamente, para agora, mas também futuramente, né? A gente tem que pensar que a gente vai envelhecer e a gente precisa envelhecer bem, né? Então, é importante iniciar, começar. E aliado a uma atividade física, aliado a uma alimentação saudável, né? Também. Então, assim, ter uma vida saudável, com hábitos saudáveis. Seria tão bom, né, se o poder público investisse cada vez mais nisso, né? Investisse melhor nisso, né? De poder o trabalhador ter um nutricionista, né, no serviço público para que passe uma dieta saudável para ele. Ter sempre no local de trabalho ter um educador físico que possa ali, ele não tem horário para fazer, mas ali no trabalho dele ter uma ginástica laboral, exatamente, né? Ter ali no trabalho dele uma pessoa que vai poder fazer isso. Hoje em dia, né, os empresários nas empresas, eles até fazem isso, né? Levam um educador físico, um terapeuta para fazer esse tipo de atividade lá na empresa para o trabalhador, porque vai até desenvolver melhor o seu trabalho, né? Então, seria tão bom que o poder público investisse mais nisso, né? A gente ia ver o trabalhador mais saudável, adoecendo menos, né? Aí, ó, nossos prefeitos governantes se alertam para isso. Não só essas atividades que a Linda se colocou, mas tem uma cultura aqui do nosso governante que aumenta a qualidade de vida do caboclo, né? A gente tá envelhecendo melhor, morrendo mais tarde. A expectativa, aí os caras aumentam a idade de trabalho. Bicho, a aposentadoria é aqui só quando o cara tiver em estado terminal, né? Não, eu quero tempo para gozar essa aposentadoria aí, bem, com saúde. Não é uma notícia boa a aposentadoria, por sinal, né? É como se já estiver perto da hora da morte já. Já aposentou. Alisson, você. Queria agradecer muito, muito mesmo o convite. Paradoxalmente eu fiquei ansioso com o convite, né? Estamos falando de ansiedade, mas muito feliz pela participação, feliz pela sua presença com a gente lá. A gente vai contar uma história muito bonita ainda, hein? Bora, de transformação física. Queria dedicar também minha participação à minha esposa, que amo demais. Não é questão de não querer apanhar em casa, mas o detalhe é que eu sou o homem que sou hoje por causa dela. Eu me construí por causa dela. Quando começamos lá a namorar, eu era outro e hoje sou totalmente diferente por causa dela, e agradeço ela demais. Passou por uma fase mais escura, uma noite mais escura durante a pandemia, momentos difíceis, pânico, etc. Recuperou-se, love, eu te amo. Essa minha participação eu dedico a você. Muito legal, legal. Valeu. Galera, a gente vai encerrando aqui, então... Semana passada fizemos aqui um podcast falando sobre cinema como arma de disputa ideológica. Agora estamos falando sobre educação física e saúde do trabalhador. Próxima semana vamos falar sobre sexologia,
um tema importante. Parece que nós estamos assim, mudando um pouco do nosso norte, né? Que é o podcast aqui é mais político, mas não só de política vive o revolucionário. Então, nós temos que debater outros temas, né? Vocês dois são assessorados, né? O sindicato, vocês dois estão à frente por nós. Então, as portas estão sempre abertas. Mas, Alisson, também quando tiver outro tema que queira colocar aqui, dentro desse mundo aqui que a gente debateu de exercício físico, tem um leque de possibilidades que a gente pode desenvolver aí, certo? Né? Podemos aqui fazer um só para a turma mais velha, né? Da terceira idade, o aposentado, etc e tal, qualidade de vida. Será uma honra. Né? Podemos fazer um também só para quem já treina. Sim. Tem as questões também, né? Sim. De quem já treina. Então, sinta-se à vontade também, cara. Obrigado. Propor pauta. E vocês que nos assistem, né? Esse tema aqui de saúde mental, educação física, foi sugestão de quem nos assiste. O de cinema também, certo? Então, coloca aí nos comentários que a gente vai trazer aqui sempre temas aqui para enriquecer a nossa jornada aí no trabalho, mas na vida pessoal, em construção enquanto seres humanos. Valeu, galera. Muito obrigado por vocês terem vindo. Show. Até a próxima. Nós que agradecemos.